bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nesta aula nós iremos trabalhar aqui a interpretação textual, beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado bem o feriado de vocês. Espero que vocês tenham descansado, que tenham colocado todas as atividades e os exercícios em dia para não se atrasar, né? Lembrando aí, pessoal, que nós tivemos, eu já postei para vocês o conteúdo das avaliações no WhatsApp, portanto, confiram os conteúdos, tá bom? Para que vocês possam realizar a prova, beleza? Fora apenas os conteúdos que nós estudamos em aula, então eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, nenhum problema, tá bom? Mas vejam lá, estudem, revisem e vejam todo o conteúdo, tá bom? Como eu estava falando, a gente fez a atividade aqui do nosso... Fizemos aqui a nossa atividade na aula passada sobre uma música, não foi? Pronto. Então, a gente vai dar continuidade hoje aos nossos estudos. Vamos falar hoje sobre a gramática, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, como nós ontem tivemos a nossa aula de interpretação textual, hoje a nossa aula vai ser de gramática, tá? Eu cometi um pequeno erro aqui, perdão. Agora eu vou conferir. Ontem nós tivemos aula de interpretação devido ao nosso feriado, né, na segunda e na terça. E hoje, quinta-feira, no caso, nós teremos aula de gramática. Essa semana tivemos aí uma inversão, né? Vocês já estão acostumados com a ordem normal, que é gramática, interpretação e gêneros. Nessa semana foi interpretação, gramática e, por último, os gêneros, tá bom? Então, na última aula, nós fizemos o estudo da página 81, 82 e 83 do livro de gramática, onde nós falamos sobre o vocativo e o apóstrofo, apóstrofos e vocativos. O apóstrofo, que são aquelas descrições, aqueles complementos sobre algum termo que foi mencionado, e o vocativo, que é a quem a gente direciona o nosso texto. Estudamos esses dois termos aí na nossa última aula, e hoje nós vamos dar continuidade. Eu vou responder aí a atividade da página 82 até a página 84, para que nós possamos finalizar o capítulo do nosso livro, beleza? Para a gente poder finalizar. E vamos iniciar o capítulo 6 do nosso livro de gramática, onde vamos falar sobre as conjunções e outros termos aí, tá bom? Então, eu peço que vocês peguem seus livros de gramática e abram na página 83. Enquanto vocês abrem, eu vou aproveitar e colocar o cabeçalho aqui. Pronto, pessoal, então página 82, finalização do nosso capítulo 5. Eu abri aqui o meu livro e eu vou compartilhar com vocês. Página 81, pronto, página 82. Pronto.
Aqui já estão as respostas, tá, pessoal? Vamos apenas fazer a resolução, porque como foi uma atividade para casa, eu suponho que vocês já tenham realizado. Então, vamos lá. Na página 82, temos aqui o quinto quesito, que diz o seguinte: o aposto, como vimos, é uma descrição que acrescentamos a um substantivo ou locução de valor substantivo. Nas orações abaixo, retiramos alguns substantivos e deixamos seu aposto. Assim, procure preencher as lacunas identificando o substantivo a que se referem os apostos. Letra A. A descoberta dos primeiros diamantes no Brasil ocorreu na região do Arraial do Tejuco, atual Diamantina. Então, de acordo com o texto, o aposto que faz referência à atual Diamantina faz referência à locução substantiva Arraial do Tejuco. Letra B. A descoberta do ouro no Brasil animou Dom Pedro II, rei de Portugal na época. Ou seja, rei de Portugal, esse aposto aqui, ele faz referência a Dom Pedro II, que era o rei de Portugal. Letra C. A nação que lucrou realmente com o ouro extraído no Brasil foi Portugal, que era a metrópole do Brasil. Tá bom? Então, Portugal, metrópole, faz referência a Portugal. Eu estou já colocando as respostas aqui para vocês, pessoal, para adiantar, para que a gente não precise fazer a leitura novamente do texto, tá bom? Aqui, ó, para a gente não precisar ver muito isso aí no texto, tá bom? E não precisa também usar a referência histórica, né? Só a gente vai precisar recorrer ao livro de história, o que, devido ao nosso pouco tempo, infelizmente, a gente não ia ter condições de fazer. Letra D. Além dos impostos, a coroa portuguesa tomou uma série de medidas que permitiam a ela uma posse legal e um maior controle sobre as riquezas exploradas. Tá bom? Então, além dos impostos, a coroa portuguesa tomou uma série de medidas que permitiam a ela uma posse legal e um maior controle sobre as riquezas exploradas. Vários grupos lutaram pelas posses das riquezas, ouro e diamante. No caso, as riquezas aí eram os ouros e os diamantes, o que gerou conflitos, como a Guerra dos Emboabas. Então, conflitos aí, como a Guerra dos Emboabas, faz referência a conflitos. Sexto, no final de uma aula sobre função sintática, que chamamos de aposto, a professora Norma pediu aos alunos que criassem uma frase que o apresentasse, sublinhando-o ao final. Serafim elaborou a seguinte frase: o ouro do Brasil foi descoberto pelos bandeirantes. O ouro do Brasil foi descoberto pelos bandeirantes. Letra A. Ao analisar a frase escrita por Serafim, a professora Norma disse que a construção estava incorreta. Por quê? Porque essa construção aqui, pessoal, de aposto, no caso, o sentido de aposto, tá? Ela está incorreta. A oração ela está correta, tá? Mas ela quer saber por que esse do Brasil não pode ser considerado um aposto. O que é que vocês acham? O ouro do Brasil foi descoberto. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Qual onda da vacina? Oi? Ele está em qual onda da Covid? Qual ano? Onda? Não tá mais onda do Covid, não. Aqui baixou já. Tá bom. Já baixou. Ok, pessoal, estava tirando algumas dúvidas aqui, perdão. Enfim, a resposta aqui que o pessoal, o termo sublinhado pelo aluno é, na verdade, um adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? Um adjunto adnominal é uma locução, né, substantiva, adjetiva, que não é necessária para completar o significado do verbo. Isso aqui não é do substantivo, perdão, isso aqui não é um apóstolo, tá, pessoal? Apóstolo seria o ouro, material amarelo, que é com grande valor. Aí seria um apóstolo, porque estaria descrevendo o ouro. Aqui não está descrevendo o ouro. Aqui está falando a origem, né? O que no caso é o ouro do Brasil, tá bom? Então, o ouro do Brasil. Pronto. Então, por isso que a construção foi dada como incorreta, beleza? Pronto. Letra B. Reescreva a frase escrita por Serafim de modo que ela apresente um aposto. Faça as modificações necessárias e utilize as informações da disciplina de história que utilizamos nesse capítulo. Ó, aí pronto. Aí o que eu acabei de dizer para vocês seria a resposta.
o ouro, aí vamos colocar aqui no nosso quadro virtual. Para nós formarmos essa oração aqui em um apóstolo, a gente tem várias possibilidades. O ouro do Brasil foi descoberto pelos bandeirantes. Temos várias possibilidades aqui de formarmos apóstolos, porque temos vários substantivos aqui. Ó. Nós temos ouro, nós temos Brasil e nós temos bandeirantes. Nós temos 3 termos. Significa que podemos colocar 3 apóstolos. Vamos começar com ouro. O ouro, material caro e de grande importância do Brasil, foi descoberto pelos bandeirantes. Pronto. Acabei de colocar aqui. Oi, terminou? Pronto, terminar aqui o corrente, tá bom? Terminar de gravar o corrente. Pronto, pessoal. Como eu estava falando para vocês, eu posso colocar aqui, eu posso formar esse apóstolo aqui com ouro, tá bom? E também posso formar com Brasil. Ó, deixa eu colocar outro exemplo aqui agora. Deixa eu tirar isso aqui. Sim. Pronto. O ouro do Brasil, ó, o ouro do Brasil, país da América Latina, foi descoberto pelos bandeirantes. Pronto. O ouro do Brasil, país da América Latina, foi descoberto pelos bandeirantes. É uma outra possibilidade de eu formar aí um outro apóstolo, tá bom? América Latina. O ouro do Brasil foi descoberto pelos bandeirantes. Eu também posso colocar o ouro do Brasil foi descoberto pelos bandeirantes. Grupo de exploradores. Pronto. Então, eu tenho 3 possibilidades aí de formar apóstolos, tá bom? Grupo de exploradores. Então, por que eu tenho essas possibilidades? Porque eu tenho 3 substantivos. Esses 3 substantivos, eles podem receber descrições, complementos, tá bom? Por isso que eu tenho essas 3 possibilidades, beleza? Vamos voltar agora para a nossa página, nosso livro. Pronto. Aí temos aqui agora o 7º quesito. O 7º diz o seguinte: a frase elaborada por Serafim despertou outras curiosidades dos colegas, principalmente na aula de história. Leia o diálogo a seguir. Aí temos aí. Professor Moisés, é verdade que naquela época a ornamentação das igrejas e prédios eram feitas de ouro? Aí diz aí, boa pergunta, Alice. É verdade, sim. A descoberta do ouro trouxe modificações na vida cultural da colônia, principalmente deixando sua marca de riqueza e prosperidade. Professor, foi nessa época que viveu Aleijadinho? Isso mesmo, Pedrão. O escultor e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, produziu grandes obras. Moisés, por que chamavam esse artista de Aleijadinho? Por causa de uma grave doença, Serafim, a anzenise, conhecida popularmente como lepra. E ele conseguiu trabalhar mesmo doente, professor? Consegui, Alice. Antônio Francisco Lisboa, o maior artista do período colonial, era um mestre de oficina. Assim, havia muitos oficiais que o ajudavam. Pronto. Aí vamos agora para as respostas. Com base no diálogo da página anterior, respondo. Letra A. Que vocativos direcionados ao professor encontramos no decorrer do texto? Quais são os vocativos que nós podemos utilizar aí, que nós podemos encontrar, que são direcionados ao professor? Primeiro quadrinho aqui, o professor Moisés, vocativo. Segundo, professor. Terceiro, Moisés. E quarto, professor. Então, em todos os quadrinhos nós temos aí vocativos, porque vocês veem que quando os meninos eles perguntam, todos eles direcionam a pergunta ao professor. Tá? E tem um ele chamado de Moisés, Moisés, tá bom? Muito bem. Letra B. Qual dos vocativos direcionados ao professor denota mais familiaridade? Ou seja, qual é o menos informal? O mais informal é Moisés, que é perguntado por Serafim. Tá bom? Porque ele não utiliza professor, ele diz aí Moisés, tá? Como se ele conhecesse, já fosse da família dele, né? Muito bem.
Vamos lá, letra C. Que vocativos o professor utiliza para se dirigir aos seus alunos? Quais vocativos que o professor usa? Alice, Pedrão, Serafim, Alice, ok? Pronto, então ele se refere a todos os alunos, falam utilizando aí um vocativo, tá bom? Muito bem. Letra D. Qual desses vocativos denota mais familiaridade entre aluno e professor? Ou seja, aquele mais informal, com mais liberdade, podemos dizer assim. É Pedrão, né? A gente vê que o nome dele é Pedro, aí diz aí Pedrão, né? Numa forma mais carinhosa de se referir a Pedro. Letra E. Identifique no texto os apóstolos utilizados pelo professor Moisés para enriquecer as informações que passou para os alunos sobre Antônio Francisco Lisboa. Ou seja, os apóstolos utilizados pelo professor. Ele utilizou Antônio Francisco Lisboa, que é conhecido como Aleijadinho. O terceiro quadro também encontramos os apóstolos, que é a Anzenise, conhecida popularmente como lepra. Por fim, no último quadro, o professor empregou o apóstolo, o maior artista do período colonial. Beleza? Pronto. E agora temos as questões de escrita, que vamos falar sobre o uso da vírgula. E aqui finalizamos o nosso capítulo 5 e iniciamos o capítulo 6. Tá bom? Vamos trabalhar essa última parte aqui, que fala da questão de escrita. Beleza? Um minutinho, pessoal. Pronto. Vamos lá. Emprego da vírgula, apóstrofe e vocativo. Como você pode perceber durante este capítulo, o uso do vocativo e, em alguns casos, do apóstrofe exige um cuidado extra com a pontuação. No caso do vocativo, devemos sempre usá-lo. Na maioria das situações, opta-se pela vírgula. Em outras, pode-se recorrer também ao ponto ou à exclamação. Já o apóstrofe pode vir ou não acompanhado de pontuação. Em caso de necessidade, geralmente usam-se dois pontos, vírgulas ou travessões. Com base nessas informações no que já estudamos, empregue a vírgula ou outro sinal de pontuação quando necessário para separar os apóstolos. Aí temos aí, letra A. Na sociedade mineradora, havia vários profissionais bem-sucedidos, como médicos e advogados, que tinham um bom nível de vida, e outros pequenos comerciantes, pertencentes a inúmeros ramos, como alfaiates e boticários. E também, naquela época, houve muitas uniões de casais que eram proibidas pela igreja, os chamados concubinatos. Letra C, simultaneamente à mineração, outros produtos estavam sendo extraídos do Brasil colônia, como açúcar. Letra D, além do ouro, do diamante e do açúcar, havia ainda as chamadas drogas do sertão, especiárias extraídas do sertão pelas entradas e bandeiras. Letra E, várias cidades foram fundadas nas regiões de mineração, Diamantina, Vila Rica, que é o atual Ouro Preto, Tiradentes, Congonhas, etc. Letra F, o Tratado de Methuen, texto mais reduzido da história diplomática europeia, estabelecia que Portugal comprasse para sempre os tecidos ingleses, enquanto a Inglaterra só compraria vinho lusitano. Letra G, impasses entre colonos e a coroa desencadearam o primeiro conflito ocorrido após a descoberta das fontes auríferas, a Guerra dos Emboabos. Ok, essas atividades aqui, pessoal, vou deixar para vocês realizarem em casa, tá bom? Para a finalização do nosso capítulo, tá bom? Então, lembrando que, o que vocês vão fazer? Vocês vão empregar a vírgula ou outro sinal de pontuação, quando necessário para separar os apóstolos, tá bom? Então, vocês vão fazer o mesmo que vocês fizeram na atividade anterior, tá bom? Vocês vão ler todas essas frases aqui, tá bom? Da A até a F, né? Se não me engano, até a G, e vocês irão separar todos esses apóstolos aí, utilizando a vírgula,
tá bom? Aqui a vírgula ou outro sinal de pontuação. Ele explica aí para a gente que a gente também pode usar o travessão e a gente também pode usar os dois pontos para separar os apostos, tá bom? E o segundo também é a mesma coisa. Nas frases abaixo, empregue a vírgula para separar o vocativo. Aí temos aí mãe, pai, onde estão vocês agora? Onde vocês estão agora? Letra B, qual será o tema do próximo capítulo, professora Norma? Veja o título do capítulo, Serafino, sumário do livro, você estudou tudo de Isabelle, Alice, a que hora você chegou, gosto de dizer professor Moisés, estou com dificuldade de Pedro para entender isso, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa, usando a vírgula para separar os apostos, tá bom? Então, vai ficar para casa e na próxima aula a gente vai iniciar o capítulo 6 do nosso livro, tá bom, pessoal? Então, espero todos vocês aí façam essas atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem nos comunicar no ClassApp, que nós vamos ajudar vocês com essa atividade. Eu acredito que vocês conseguiram entender, é um assunto fácil, não tem dificuldade, como vocês já puderam ver, tá? Mas vocês precisam se atentar e prestar atenção nos detalhes, tá bom? Às vezes sempre passa alguma coisa despercebida. Por exemplo, eu vou responder um para vocês aqui. Vou responder um do primeiro e um do segundo, tá bom? Um do primeiro diz assim, na sociedade mineradora... Pronto. Pronto, pessoal. Primeiro aqui, a letra A. Na sociedade mineradora, havia vários profissionais bem-sucedidos, como médicos e advogados, que tinham um bom nível de vida. E outros pequenos comerciantes presentes em inúmeros ramos, como alfaiates e boticários. Pronto. Vamos encontrar aqui os termos que são passivos de apostos. Vamos lá. Havia vários profissionais bem-sucedidos, como aqui já encontramos aqui, ó, aqui podemos colocar um apóstolo. Vários profissionais bem-sucedidos, como, aí você pode trocar esse como, você pode colocar um travessão. Médicos e advogados que têm bom nível de vida. Ou vocês podem colocar uma vírgula e colocar como, né? Ou então pode só deixar a vírgula. Ok? Eu acho que um travessão aqui seria o mais ideal. Médicos e advogados que têm um bom nível de vida. E outros pequenos comerciantes, pertencentes, vírgula, a inúmeros ramos, como alfaiates e boticários. Inúmeros ramos, como alfaiates e boticários. Ok? Pronto, então separamos aí todos os apostos, tá bom? Corretamente. Aqui, se você quiser, você pode colocar também outro apóstrofo ou então um parágrafo, tá bom? O parágrafo, um travessão. E apagar esse com. Esse travessão aqui, ele já faz referência ao apóstolo, tá bom? Agora eu vou responder para vocês do segundo quesito. Mesma coisa. Segundo quesito, cadê? Vou responder a letra B para vocês. Segundo quesito, letra B. Então, letra B. Qual será o tema do próximo capítulo, professora Norma? Ok, ó. Qual será o tema do próximo capítulo, professora Norma? Aqui a gente tem um vocativo, tá bom? No segundo é para a gente separar o vocativo. O primeiro é para separar o apóstolo e o segundo é para separar o vocativo. No segundo, letra B aqui, o vocativo se encontra aqui, ó, professora Norma, que é para quem está direcionando no texto, tá bom? Então, fique por aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição para exame. Fiquem com Deus. Ótima semana para vocês. Não esqueçam de responder essa atividade e nos vemos na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Tchau e até lá.